O que a gente viu acontecer nesses últimos 4 anos com Trump no poder aqui, é que essas linhas que antes eram impensavelmente, era impensável que se pudesse cruzá-las de alguma forma, e que o Trump foi capaz de cruzá-las, ele não foi capaz de cruzá-las porque ele tem algo de especial que outros líderes não tinham. Sim, ele tem um carisma, ele tem uma base muito barulhenta, violenta, como vocês viram ontem, mas não se trata apenas disso. Ele é um populista, muito claramente um populista. Nesse aspecto, ele e Bolsonaro estão correndo em linhas paralelas, se não são iguais, mas são paralelas. E populistas se valem de algumas estratégias. Algumas estratégias são explícitas, são exatamente para captar uma espécie de emoção, e geralmente são emoções, são sentimentos negativos, então são sentimentos de indignação, de frustração, são, enfim, sentimentos assim de revolta. O líder populista usa esse sentimento de revolta, de indignação e de frustração para mobilizar o poder para ele próprio e para mobilizar esses que vão ser os seus apoiadores, apoiadores de fato, os trumpistas nos Estados Unidos, os bolsonaristas no Brasil. Mas o líder populista, ele não pode parar só aí, ele tem que ir um pouco além. E a maneira como ele vai além é bastante insidiosa. Porque o líder populista, por definição, pelo menos na atualidade, da forma como a gente está vendo o populismo se manifestar no mundo, o populismo não se manifesta mais de uma forma abrangente. Ou seja, o líder populista, ele não precisa necessariamente alargar a sua base. Por mais que o Trump tenha tido 75 milhões de votos, uma boa parte desses 75 milhões de votos não são base trumpista. Uma boa parte desses 75 milhões de votos são simplesmente pessoas que jamais votariam no Biden. Ponto. O Trump não fez nada ao longo da campanha toda dele para expandir a sua base eleitoral. E líderes populistas da modernidade, digamos assim, não costumam fazer isso, não costumam expandir uma base. Funciona quase que como se fosse uma seita. Eles têm ali uma base de fiéis que eles sabem que não vão perder e eles não se preocupam em trazer ninguém mais. Por quê? Porque eles não precisam. Como assim? Eles não precisam porque eles se cercam de maneira direta ou indireta, de maneira clara e explícita ou de maneira insidiosa, de gente que pode não ser trumpista, pode ser autodeclaradamente anti-bolsonarista, no entanto, são pessoas que se tornam enablers, que é a melhor palavra em inglês para apresentar o que são essas pessoas. O que são enablers? Enablers são pessoas que facilitam, são facilitadores. Facilitador não é a melhor tradução para enabler no sentido que eu estou usando, portanto, eu prefiro a palavra em inglês. Não é para ser pedante, nem arrogante, nem nada disso, é simplesmente porque a palavra em inglês expressa a ideia melhor do que a palavra em português. Mas essas pessoas facilitam a ação do líder populista. E como que essas pessoas facilitam a ação do líder populista? De diversas maneiras. Uma das maneiras mais claras, quando você analisa friamente o comportamento de um líder populista e você avalia no mundo real, você observa no mundo real o que se passa e as cenas e a maneira como as pessoas se colocam, se comportam, o discurso que elas usam, a maneira como elas se apresentam, se você presta atenção, é quase que uma etnografia ao redor do líder populista, se você observa esse entorno, observa com um olhar crítico, sem fazer necessariamente um julgamento apressado, o que você percebe com muita clareza é que esses facilitadores, eles todos têm um determinado tipo de ação.
E esse tipo de ação, por mais que eles se declarem anti-Trump, anti-Bolsonaro, eles, na verdade, vão facilitar a ação desses líderes que eles dizem repudiar. O exemplo mais nítido disso, que foi o que levou à insurreição e à baderna no Congresso de ontem, tem exatamente a ver com a forma como as pessoas lidam diante de líderes populistas e autoritários com as instituições. O Trump passou os últimos 4 anos tentando enfraquecer, tentando fragilizar instituições. Quais instituições? Quaisquer instituições. Porque toda instituição, para um líder populista e autoritário, é uma rédea. Para um líder populista e autoritário, a existência de instituições é a existência de restrições à sua atuação. E tudo que um líder populista e autoritário não quer é exatamente a existência dessas restrições. Então, o que eles fazem? Eles agem para fragilizá-las. Eles agem para enfraquecê-las. Eles agem para se livrar das restrições. Como? De forma muito clara, eles atacam. Então, vejam como o Trump atuou e como o Bolsonaro atua, por exemplo, em relação ao jornalismo, em relação à imprensa. A imprensa é uma instituição. Na democracia, a imprensa livre é extremamente importante. Um líder populista e autoritário tem na imprensa uma enorme restrição à sua capacidade de atuação. Portanto, uma das primeiras vítimas, institucionalmente falando, de um líder populista e autoritário é a imprensa. Mas outras instituições ficam sob ataque também. Instituições que podem, inclusive, ser parte ou ser braços da República. O líder populista, nacionalista, pode atacar o Congresso. Trump fez isso. E fez isso ontem, muito claramente, chamando, inclusive, a multidão para atacar o Congresso. O Bolsonaro já atacou também o Congresso. O Bolsonaro já atacou o Supremo Tribunal, o braço supremo do nosso poder judiciário. O Trump, aqui, indicou juízes para o Supremo que representassem a visão dele. E, de certa forma, também atacou o poder judiciário. Não por essas indicações, não, mas pela forma como sempre se portou diante do sistema judiciário. Não sei se vocês se lembram, mas num episódio durante a campanha de 2016, o Trump atacou diretamente um juiz federal. Por acaso era um juiz federal que estava julgando um caso relacionado a uma universidade falsa, fake, que o Trump tinha. Então, a postura desses líderes, dessas lideranças, é o ataque às instituições. E, como eu disse, quaisquer instituições, não importa quem sejam. Se você está no meio de uma pandemia, por exemplo, as instituições que vão ser aparelhadas e atacadas são as instituições da saúde. Aqui nos Estados Unidos, a gente viu o CDC, ser aparelhado. A gente viu como que as ações da Secretaria de Saúde aqui nos Estados Unidos foram movidas inteiramente pelos interesses de Trump. Tudo isso foi muito evidente aqui. E tudo isso está acontecendo no Brasil nesse momento também. Com os ataques ao SUS, com os ataques à Anvisa, e agora com alguns ataques ao Instituto Butantan. Mas aí é que tá. De onde vêm esses ataques? Eles não vêm só da liderança, eles não vêm só do presidente.
Muitas vezes eles vêm de pessoas que se autoproclamam anti-Bolsonaro, anti-Trump, mas que sem perceber fazem o jogo exato dessas lideranças, seja por que motivo for. Muitas vezes sem sequer perceber que é isso que elas estão fazendo. Isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Houve uma percepção de falência institucional, em alguma medida, aqui durante os anos Trump, por parte da população. E essa percepção de falência institucional foi o que mobilizou pessoas a atacarem o Congresso, a entrarem no Congresso armadas. Não sei se vocês viram as cenas nos jornais americanos, mas tinha gente com corda para amarrar senador e deputado. Tinha gente com lista de senadores e deputados que iam ser raptados. Um grau de loucura absoluto, é óbvio, porque nada disso ia acontecer de fato. Mas na fantasia de que o Estado é malvado, existe uma conspiração do Estado contra o povo, que é o que o líder populista faz no imaginário fantasioso dessas pessoas. Essas pessoas estavam ali defendendo o seu país. E essas pessoas se defrontaram ontem duramente com a realidade de que aquilo que elas estavam vivendo era tão somente uma fantasia, na qual elas embarcaram. Então, isso aqui é um alerta. Quem no Brasil pular no barco de atacar instituições, do Instituto Butantan, à Anvisa, ao SUS, ao INPE, ao IBAMA, ao STF, chegando ao Congresso Nacional e todas as outras instituições no meio do caminho, não esperem outro desfecho em 2022 que não seja algo parecido com o que ocorreu aqui ontem. A diferença é que as instituições aqui nos Estados Unidos têm história e muita solidez. No Brasil é diferente. Então, o risco que se corre no Brasil, e isso é muito presente nas redes sociais, o grau de cautela que é preciso ter hoje em dia, para quem participa, para quem está no debate público e para quem não está, o grau de cuidado e o grau de cautela que se tem que ter é enorme, para que vocês, ou nós, nenhum de nós, seja um facilitador, seja um enabler. Porque se nós virarmos enablers, se nós virarmos facilitadores, em 2022, essa arma será usada contra nós e será usada contra o país. O Bolsonaro já praticamente disse isso. Então é muito importante, extremamente importante, que vocês fiquem atentos a isso. E é muito importante que vocês fiquem atentos à maneira como vocês e outras pessoas se comunicam nas redes. O exemplo hoje do que aconteceu com a Coronavac, eu acho que é um exemplo perfeito para ilustrar o que eu estou falando. Porque no calor da discussão da vacina e no calor da ansiedade em relação à vacina, houve um anúncio, que foi um anúncio feito para o grande público, não foi um anúncio numa conferência científica, não foi um anúncio feito para cientistas, foi um anúncio feito para o público em geral, sim, por um líder político, governador de São Paulo, mas havia cientistas presentes, havia pessoas do Instituto Butantan, que é um instituto de renome internacional, como vocês sabem, que tem uma longa história no Brasil e que tem um corpo científico de peso.
essas pessoas estavam presentes. Mas o anúncio era para um público geral. E em sendo para um público geral, o anúncio tinha que ser objetivo e direto. Qual é a eficácia da vacina? O quão protetora ela é? Era esse o objetivo. O objetivo não era falar para as pessoas sobre amostragens, intervalos de confiança e outras tecnicalidades que o público em geral sequer entende. As pessoas têm dificuldade de entender o que é uma amostra. As pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, que a eficácia da mesma vacina vai ser diferente na Turquia e no Brasil por uma simples questão de amostra. E por amostra, eu quero dizer não só o grupo de pessoas selecionadas e o quão heterogêneo ele pode ser entre países, mas também o número de pessoas que estão envolvidas nesses estudos. Uma mera alteração de amostragem tem um enorme impacto, ou pode ter um enorme impacto, nos dados de eficácia. Porque tudo isso se baseia em análise estatística. E o público não é obrigado a conhecer análise estatística. Então, o anúncio de hoje foi feito para o grande público. Mas houve gente que, por falta de cuidado, e por falta de cuidado com as palavras, e aqui eu vou sublinhar as palavras. As palavras são armas que líderes populistas e autoritários sabem usar muito bem. Inclusive, o fazem com frequência dos seus enablers, dos seus facilitadores, pegando aquelas palavras proferidas e dando a elas um outro significado. Por isso, todo cuidado é pouco com as palavras e com a comunicação. Mas hoje houve gente que, frustrada em não ver os dados completos do estudo de eficácia da Coronavac, que não foram apresentados, e é claro que todos nós queremos ver esses dados, para que fique claro, mas houve gente que se manifestou com um uso de linguagem que poderia facilmente ser interpretado como um ataque à instituição Butantan. E isso, nesse momento, no Brasil, é entregar nas mãos do Bolsonaro exatamente as armas que ele precisa para enfraquecer as instituições que ele quer enfraquecer. Eu espero que vocês estejam seguindo o meu raciocínio e estejam entendendo. Porque hoje essa história nas redes sociais provocou um certo furor. Mas é um furor necessário. É um furor necessário porque é necessário que é nesse momento, agora, que a gente começa a construir o que vai acontecer em 2022. Se a gente cair na falácia de ser facilitador do Bolsonaro, ainda que a gente se diga anti-Bolsonaro, vocês vão ver o repeteco em 2022 do que ocorreu aqui ontem. Com a diferença de que o fortalecimento institucional e a capacidade de se fazer o que se fez ontem aqui não está necessariamente presente no Brasil.